Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Eu vou me autodescrever, eu sou Adriana Maria, este é o meu sinal. Eu visto blusa azul, calça jeans, tenho tamanho baixo, cabelo tamanho médio, uso óculos, estou em pé nos estúdios Educa Recife e é sempre uma alegria poder estar aqui. Como sempre falo, nós temos várias pessoas atuando para que essa aula aconteça. Temos a equipe de produção, Tereza, que fica ali, ó, ligadinha, fazendo coração aqui, né? Nós amamos essa equipe que está o tempo todo investindo, não é, em atenção para que tudo aconteça para vocês. Como sempre falo, tenho aqui alguém especial, duas pessoas, mulheres maravilhosas, não é? Tenho Késia, a nossa intérprete, que está aqui tornando a nossa aula acessível, e a professora Camille Borba, que é minha parceira de trabalho. A gente troca figurinhas, mas também troca conhecimento, enriquecendo esta aula cada dia, para que vocês continuem crescendo em conhecimento, recomposição de aprendizagem. E ela está ali no chat linda, né, com todo o seu carisma, e está interagindo com vocês. Ela já está aí conectada e ela vai dar aquele ar da graça para vocês. Olá, professora Adriana. Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Eu sim, já estou aqui no chat. Sabino também, professora Coisa Adriana. boa. Já deu um oi aqui. Então, se você ainda não conectou no chat do Educa Recife, por favor, conecte-se, fale aqui comigo. Como vocês sabem, eu estou aqui para responder dúvidas, receber os comentários, elogios, fofoquinhas, sempre bom. Como a professora Adriana fez, eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, tenho um cabelo preto cacheado na altura do queixo, tá bem curtinho agora. Estou usando uma farda laranja, sentada em frente ao computador, esperando o quê? O seu comentário. E caso você não consiga assistir a aula agora, no momento em que passa, né, para se conectar, vocês sempre podem deixar comentários no nosso canal do YouTube, tá certo? A gente tá sempre de olho. Então, vamos, né, se preparem para uma aula incrível. E aí, ao longo da aula, a gente vai se falando, tá certo? Cheiro. Gente, eu sei que nesse momento tem pessoas entrando pelo nosso aplicativo, né? Alunos, essas pessoas são alunos e alunas da nossa rede. Mas se tem alguém que está assistindo a nossa aula também, que não é da nossa rede municipal, não é? Sabino é um dos nossos alunos, não é? Assíduo aqui no chat, não é? E também nós estamos o tempo todo convidando, não é? Mais alunos e alunas para estarem assistindo às nossas aulas, porque elas são preparadas com carinho para vocês. Nós temos o nosso canal de YouTube, você não pode deixar de visitar lá, né? Tem uma planilha de aula para vocês rever os conteúdos, não é? Se aprofundarem mais. Então vamos lá, nós vamos falar sobre o uso da pontuação, não é? O uso da vírgula. E aí, minha gente, esse conteúdo, não é, parece que assusta, não é, todo mundo. Quando você vai escrever uma mensagem para o seu colega, não é, você escreve com aquela linguagem coloquial, né, seu colega, sua mãe, seu pai, não é, aquela pessoa próxima, você escreve com aquela escrita, não é, abreviada, você brinca, mas aí nós precisamos também exercitar, não é, a nossa linguagem, não é, a língua culta, não é? Então, nós precisamos treinar a nossa escrita. Por que, professora, eu tenho que estudar, não é? Esse uso de pontuação é tão importante assim? É sim. Eu tenho que dizer para vocês que é importante você saber pontuar, não é, o seu texto, estruturar a sua frase, não é, quando você escreve, conhecer as pontuações, não é? Então, eu tenho alunos que perguntam assim, professora, pontuação e acentuação é a mesma coisa? Não, a acentuação trata, não é, da nasalidade, do som, não é a parte fonológica, né, que estudamos da nossa língua. Mas a pontuação
é a parte, não é? Ela está envolvida ali com o estudo, não é? Chamado, não é? Sintaxe, não é? Ela está ali no meio das palavras, mudando, não é? Às vezes sentido, dando entonação, não é? Então, minha gente, acolha com carinho, não é? Esse conteúdo e não desperdiça nenhum momento, tá? Desse momento de estudo. Fui redundante e usei momento 2 vezes, não é? Mas é importante vocês estarem revendo essa aula e percebendo o quanto é importante para vocês estarem aí, não é, treinando. A nossa escrita, ela só melhora com o treino. Então, vamos lá, né? Eu vou rever com vocês o que é que não se separa com vírgula, tá? Então, minha gente, não se separa por vírgula o sujeito do predicado, não é? Quando falamos assim, Maria foi ao parque. Então, você não pode, não precisa separar, colocar uma vírgula aí depois de Maria, né? Maria é o sujeito da frase, não é? Verbo do seu complemento, fui ao shopping, não é? Se eu falo assim, né? Então eu não preciso colocar uma vírgula depois do verbo ir, não é aí. Então é bem interessante pensar sobre isso. Núcleo do substantivo e de um adjunto, não é? Quem é o núcleo desse substantivo? Se eu falar assim, Maria, minha querida irmã. Então eu não preciso colocar Maria, aí é o substantivo próprio, né? Mas vocês percebem que nessa frase que eu falo, quando eu falo, né? Maria, minha querida irmã, né? Tudo aí se refere a Maria. Então não preciso separar essas palavras com vírgula, porque tudo tem a ver com Maria, tá? Então nós não precisamos separar também o adjunto, não é? Adnominal ou complemento também não se separa por vírgula, tá? Então, vimos este conteúdo na outra aula, mas aí eu tenho a responsabilidade de rever com vocês, porque o mais importante aqui é o aprendizado de cada um, aluno e aluna da nossa rede, que tem acesso, não é, à nossa aula. Então, o aprendizado se tornou acessível a todos e a todas. Então, precisamos a cada dia, não é, melhorar, não é, incentivar ainda mais vocês a continuarem crescendo. Então, eu trouxe uma tirinha aqui, tanto eu quanto a professora Camille, Viviane, não é, Santos, que também aparece comigo aqui, não é, junto, não é, a gente trabalha junto. Então, é interessante que a gente sempre usa aqui, não é, a tirinha de Armandinho. Armandinho é um pré-adolescente, eu trato ele como pré-adolescente, assim, esperto, inteligente, igual vocês. Então, eu trouxe essa tirinha para a gente ver que não coloca vírgula entre o verbo e o seu complemento, tá? Então, ele diz assim, ó, tirei 10 em português e matemática. E aí, o pai de Armandinho diz assim, parabéns, filho. Eu sabia que iria conseguir, não é? A alegria, assim, dos pais, não é? Quando o filho tira 10, nota máxima na escola, não é? Por que será? E aí Armandinho diz assim, foi 6 em português e 4 em matemática, não é? Então, minha gente, Armandinho, ele, esperto, não comunicou a nota que ele tirou, não é? A nota menor em matemática. Ele disse, eu tirei 10 em português e matemática. E o pai todo empolgado, né? Parabéns, filho. Eu sabia que você iria conseguir. Ele disse, foi 6 em português e 4 em matemática, não é? Isso é ruim? Não, minha gente. Porque quando nós não conseguimos, nós temos a oportunidade de crescer em conhecimento, não é? Então, quando revemos um conteúdo que não sabemos, é tão importante quanto acertar, não é, de imediato. Então, minha gente, eu sei que esse período, não é, eu gosto de falar assim,
todo ano letivo deve ser um momento de atenção, de cuidado, não é? Eu falo com os nossos alunos e alunas, mas falo também com os pais responsáveis, não é? Pelos nossos alunos e alunas. Nós, professores, nos sentimos assim, responsáveis por vocês. Então, eu sempre falo, né? Não se desesperem no momento que você não conseguir uma nota máxima, não é? O 6 para você, dependendo do seu momento, é uma nota máxima. Então, aprenda a respeitar os seus limites, não é? Caminhe devagar quando for necessário. Se for necessário parar e descansar, descanse, não é? Mas não desista, tá? Então, o 10, o 8, o 9, o 7, o 6 para você que tirou 4 é acessível. E ele não é tão importante quanto a sua vida. Então, se mantenha aí firme, não é? Peça ajuda, apoio de quem pode te dar esse apoio, esse suporte, tá? E vai vencendo aí e conquista aquele objetivo que você tem, tá? Mas o 10, ele é importante, não é? Porque passamos por um processo de avaliação diagnóstica, não é? Mas se você não consegue, não é? Não se desespera. Você pode conseguir igual a qualquer outra pessoa, tá bom? Então, professora Camille, quer falar alguma coisa sobre isso? Então, gente, como a professora Adriana falou, às vezes a gente não atinge aquela nota máxima, né? Mas o que é que a gente pode fazer com isso? Né? O que é que a gente pode fazer com isso? A gente pode aprender com nossos erros, a gente pode alinhar as nossas expectativas e trabalhar também com a prova, né? E aí, veja, Armandinho aqui, qual é a graça? Ele faz a soma das notas quando, em geral, a gente não faz isso, né? Porque são matérias diferentes. Então, veja como ele é esperto argumentativamente, né? E aí, é isso, na verdade. Isso mesmo, professora Camille, isso é muito importante, não é? Então, vamos seguindo. Então, não se coloca a vírgula entre o sujeito e o predicado. Vamos analisar mais uma tirinha, não é? Os meus pais não têm tempo. Vejam aí, quem é o sujeito dessa oração? Meus pais, não é? Não tem tempo. Vocês percebem que não tem vírgula aí. Por isso, temos uma empregada para cuidar de mim. E aí, isso é o colega de Armandinho que fala assim, minha gente. E aí, quem cuida dos filhos da empregada? Armandinho, como sempre, inteligente, ligado aí. Ele pergunta, não é? E quem cuida do filho da empregada? Então, ele se preocupa, não é? Então, se os pais não têm tempo de cuidar dele, tem uma pessoa, não é? Que substitui a presença dos pais. Mas aí Armandinho, como é um pré-adolescente muito ligado, muito sensível, ele se preocupa com os filhos da pessoa que é responsável para cuidar do colega, não é? Então, vocês percebem aí, a gente analisa tudo, não é? As expressões, não é? Mas eu quero que vocês prestem atenção aí nessa estrutura da oração, não é? Quando não tem vírgula, não é? Não se coloca a vírgula entre sujeito e o predicado, tá? Sim, pode falar. Essas regras de não vírgula, elas são essenciais, principalmente, na verdade, a gente pode resumir todas essas regras se a gente pensar aqui. Não se separa por vírgula elementos que são dependentes. Então, você não separa sujeito do predicado, você não separa verbo do complemento, você não separa todas aquelas estruturas que são dependentes. Então, você não isola por vírgula. Quando a gente entende esse mecanismo, então a gente não vai separar, por exemplo, o objeto do o adjunto. A gente não vai separar sujeito de predicado, porque são termos que são indissociáveis, inseparáveis.
Então, quando a gente vai começando a pensar na vírgula, assim, ao invés de decorar a regra, é pensar o porquê da regra. Isso. Por que não se separa verbo do seu objeto? Porque o verbo precisa do objeto. Se precisa, a gente não vai colocar uma vírgula no meio. Isso mesmo, professora. Então, vamos rever novamente aí, não é? A vírgula, ela delimita, não é, as orações intercaladas. Eu trouxe um exemplo para vocês. E seu aluno? Perguntei eu. Foi aprovado ou não? Então, vocês percebem aí, não é, que a vírgula, ela está delimitando essas 3 orações, não é? Um exemplo simples, não é? Quando fazemos a pergunta, vocês percebem que altera a minha entonação, não é? Quando eu falo, não é? E seu aluno? Perguntei eu. Foi aprovado ou não? Então, aí sim, não é? Nós temos a vírgula intercalando. Então, nós temos outro exemplo de vírgula nos diálogos, tá? Então, veja só. O pai pergunta aí, não é? Como foi a nota da prova, filho? Vocês percebem aí que o pai poderia ter usado, poderia, não é, ter essa estrutura. Filho, como foi a nota da prova? Mas aí vocês percebem que o vocativo está no final, não é, da oração. Como foi a nota da prova, filho? E aí o filho diz, foi uma nota ímpar. E aí o pai pergunta, posso ver? Veja só, aqui é muito boa, né, essa tirinha, porque ele não diz exatamente a nota, né? Ele vai dizer, é uma nota ímpar. Então, isso é uma o quê? É uma incógnita. O pai não sabe. Aí, quando o pai pede, posso ver, diz, nota ímpar, Armando. Ímpar, vírgula 2. Ou seja, a gente vai ficar pensando qual é o número ímpar, vírgula 2. Então, provavelmente é o quê? Um 1, né? E aí, a gente tem, ó, a vírgula. Porque a vírgula também pode ser usada fora da língua portuguesa, né? A gente pode usar vírgula, a gente usa a vírgula na matemática também, não é isso? E essa vírgula na matemática, ela vai alterando os valores dos números, enquanto que a vírgula em português também pode mudar a função, né, professora Adriana? Também pode mudar a função dos termos. Pois é, professora Camille, eu sumi aqui por algum momento, por isso que é sempre bom, é melhor serem 2 do que 1, não é? E aí, minha colega aqui falou muito bem. Então, minha gente, vocês percebem a importância da vírgula? E aí, nós temos aqui a nota, não é? Quando ela é fechada, ela não é 6, mas aí Armandinho tinha tirado assim, 1,2, não é? E aí ele tinha que dizer assim, pai, eu tirei 1,2, 2,6, não é? Então, a vírgula, ela é usada também nos diálogos, não é? Quando estamos falando. Então, vamos seguindo que o nosso tempo voa. Outro exemplo do uso da língua, não é? Nós temos aqui, ó. Olha, pai, fiz um furão de massinha. Furão aqui é o bichinho, não é? Um animalzinho silvestre. Este furão não parece nada bem, o pai responde. Sim, é um furão atropelado. Ele ia atravessar a estrada, mas não tinha passagem de fauna. Então, veja só. Armandinho tem sempre uma resposta para tudo, não é? E ele estrutura a sua fala de uma forma engraçada, arrumando soluções para tudo. Na nossa língua é assim, não é? Professora Adriana, devo dizer que eu agora ri bastante. Eu acho que até atrapalhei seu raciocínio. Perdão. Tranquilo. Mas a explicação que ele dá, e ele já faz uma crítica aí. Isso. Ora, não tinha passagem de fauna, porque às vezes vários animais atravessam as estradas, né, as pistas e tal. E aí ele fez já um animalzinho atropelado. E aí ele justifica, né, o fato dele não ter feito um animal, sei assim, lá, tal perfeito, como é, né? perfeito, dizendo que ele já está atropelado. E assim ele já dá o quê? Já dá uma militada. Já Sim. questiona o pai, né? Porque Armandinho é muito isso, ele é muito questionador. É um personagem que tira a gente do nosso lugar de conforto para fazer a gente pensar, né, em algumas questões.
Mas, ó, a gente pode ver que no primeiro quadrinho, a vírgula, ela tá isolando o quê? Um vocativo. Isso. Né? Isso para... Ela isola aqui, não é? A ação do verbo, não é? Quando ele, olha, pai, não é? Então, a gente percebe, minha gente, que o uso da vírgula ela é muito importante. Como Camille falou, não é? Nós temos aqui Armandinho levando, nos trazendo, não é? Para esta atenção no trânsito, não é? Quando estamos passando na BR e aí tem matas, não é? Nós precisamos proteger os nossos animais também. Eu gostaria de lembrar, não é? Vocês da ordem direta, não é? Na estruturação de uma frase, de uma oração, não é? Geralmente, não é? Essa ordem direta, nós temos o sujeito, mais o verbo, mais o complemento, não é? Quando eu digo assim, Maria foi ao parque, não é? Eu tenho aí Maria como sujeito, foi, não é? O verbo, e aí o restante dessa oração é o complemento. E aí nós vamos trabalhando, não é? Essas questões. Nós temos aqui, ó, Laura está na escola. Vocês percebem aí essa estrutura que eu falei? É a mesma, não é? Deste exemplo que eu uso, tá? E aí nós temos aqui outra estrutura. As crianças são lindas. Então, eu trouxe para vocês uma estrutura simples, não é? De oração, para vocês entenderem. Porque nós estamos nesse processo de recomposição e vamos avançando aos poucos. E aí eu gostaria também de lembrar, não é? Existem situações de uso obrigatório da vírgula, não é? Eu mostrei exemplos que onde não é necessário vírgula, mas existe momentos que a vírgula é obrigatória. E esses momentos é nos períodos compostos. Então, nas orações adjetivas, não é? Explicativas. Neste caso, o uso da vírgula depende do que a pessoa quer dizer, tá? E aí, uma oração explicativa gera uma quebra em relação à oração principal e, consequentemente, é isolada por vírgula. Então, vamos analisar rapidamente, não é? Esse sentido nesse exemplo aí, ó. Os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos gastos pessoais. E tem aí umas artistas aí que eu coloquei com as bolsas de compra, não é? As sacolas, vejam só, sem as vírgulas, a informação de que artistas costumam gastar exageradamente é restrita, ou seja, limitada apenas aos que são vaidosos, né? Ou seja, nem todos são vaidosos. Portanto, nem todos são gastadores. Então, as pessoas são diferentes, não é? Elas têm atitudes distintas. Então, nós, quando estamos construindo, nós temos que pensar em tudo isso para não generalizar, não é? O sentido naquela oração. Então, eu falei o que é vocativo, mas vou lembrar aí, não é? Vocês lembram o que é vocativo? Vocativo é aquela palavra que se usa para chamar a pessoa com quem vamos falar. Ou estamos falando, seja qual for a sua posição na frase, o vocativo deve ser separado por vírgula. Vocês viram na tirinha quando eu falei que a palavra filho, não é? Quando o pai fala, não é? Estava no final. O pai poderia ter usado no início, mas ele usou no final. Qual foi a nota da sua prova, filho? Não é? Então, minha gente, vamos observar o exemplo de vocativo, não é, a seguir. Na próxima aula a gente vai adentrar neste exemplo aqui, porque aí nós vamos trazer para vocês aí estes exemplos, não é, de uma história em quadrinho, dentro de uma história em quadrinho, que é Dom Casmurro, que é uma obra, um romance, não é, da Escola Literária Realismo, e eu fico muito feliz porque vocês podem ter acesso a esta literatura, não é, em história em quadrinhos. E eu queria apresentar para vocês. Então, entre na árvore do livro, vai na biblioteca de sua escola e leia, não é? É muito importante a leitura para você. Na próxima aula, não perde, eu vou deixar aqui, ó, para vocês. Professora Camille, fala um pouquinho sobre isso para instigar os nossos alunos, que eu vou levar para a atividade depois. Veja só, por que ler Dom Casmurro, né? Claro que vocês ainda estão muito novinhos para acessar
o texto original, mas quando a gente tem uma adaptação dessa, é sempre uma oportunidade para a gente chegar numa história que é um clássico, que rende até hoje, que é dono da maior polêmica, que é Capitu traiu ou não traiu. Então vão lá e me contem o que vocês acham. Aproveito já para me despedir, porque infelizmente nossa aula acabou, né? Um beijo para a Sabina, que estava aqui no chat. Como vocês sabem, foi um prazer estar aqui e até a próxima. Isso mesmo. Então, minha gente, eu deixo aí, não é, essa dica, não é, para vocês estarem lendo, buscando aí, não é? Nós temos um tempo ainda, então eu gostaria de deixar uma atividade aqui para vocês, não é? Justifique o uso da vírgula nas orações abaixo. Rever a aula anterior, não é? Nós temos as orações: vamos arar, plantar, colher e rever toda a produção. Letra B. A cabeça está cheia de memórias, o coração de saudade. Pedro, venha cá. Pedro, o mecânico, chegou. Em Recife, o bolo de rolo é uma tradição. Maria chegou rapidinho, rapidinho. Então, nós temos aqui, não é? Rever a aula anterior e ver aí, não é? Letra A, nós temos a vírgula aí separando os constituintes sintáticos. Na letra C, não é? Ela isola o vocativo. Na B, elipse, não é? Nós temos na F a repetição de termos. Na D, separa orações adjetivas explicativas. E na E, antecipação dos adjuntos. Então, minha gente, por hoje é só. Nós nos despedimos e até a próxima.